Olá meus amigos do canal, Deus acima de todos oficial. Vamos para as últimas notícias do Brasil nesta terça-feira. Hoje é 19 de fevereiro de 2019. Jair Bolsonaro assina projeto de lei anticrime. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, responsável pelo texto, deve ir ao Congresso nesta tarde para protocolar a proposta. E mais. Após demissão de Bebiano, bolsa opera em alta e dólar recua. Otimismo no mercado ocorre na véspera da apresentação da reforma da Previdência pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso. Após demissão de Bebiano, bolsa opera em alta e dólar recua. Otimismo no mercado ocorre na véspera da apresentação da reforma da Previdência pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira, 19, em solenidade no Palácio do Planalto, o projeto de lei anticrime. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, responsável pelo texto, deve ir ao Congresso nesta tarde para protocolar a proposta, dando início à tramitação do projeto. Na cerimônia, Moro afirmou que o pacote é uma sinalização de que o governo não será condescendente com a criminalidade, especialmente a criminalidade mais grave. O ministro lembrou que a proposta foi uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, e que ainda que o texto trate de medidas pontuais, dividida em 3 diferentes textos, será suficiente para o combate à corrupção, o crime organizado e o crime violento. A compreensão do governo é de que estes 3 problemas estão relacionados. O crime organizado é um fator de incremento dos crimes violentos. A corrupção esvazia recursos e a eficácia de políticas públicas direcionadas ao crime organizado e o crime violento, afirmou. Sergio Moro classificou como medidas concretas e fortes as propostas que chegam hoje ao Congresso. O governo tratou das alterações das competências da Justiça Eleitoral em um projeto de lei complementar e a tipificação do Caixa 2 como crime em um projeto de lei ordinária. Outra proposta trata de pontos como a condenação sem segunda instância, regras para o tribunal do júri, meios de investigação sofisticados, bancos nacionais com dados relevantes e política mais dura com relação à criminalidade grave. O pacote não resolve todos os problemas. Existem medidas executivas em andamento para que essas questões sejam resolvidas, mas esse pacote é importante para caminhar na direção certa, para iniciar um ciclo virtuoso que, esperamos, leve progressivamente à redução desses problemas, disse o ministro. Leis. As medidas, que incluem alterações em 14 leis, como o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, a Lei de Crimes Hediondos, o Código Eleitoral, entre outros, são consideradas uma das vitrines do governo. O pacote começou a ser construído ainda no período do governo de transição pela equipe de Moro e busca formas de endurecer o combate a crimes violentos, como o homicídio e o latrocínio, e também contra a corrupção e as organizações criminosas. Entre as medidas do texto está a elevação de penas para crimes com arma de fogo e o aprimoramento do mecanismo que possibilita o confisco de produto do crime, permitindo o uso do bem apreendido pelos órgãos de segurança pública. O projeto pretende deixar claro que o princípio da presunção de inocência não impede a execução da condenação criminal após segunda instância. Outra proposta é a reforma dos dispositivos sobre crime de resistência, introduzindo soluções negociadas no Código de Processo Penal e na Lei de Improbidade. O texto conta também com medidas para assegurar o cumprimento da condenação após julgamento em segunda instância, aumentando a efetividade do tribunal do júri. Sergio Moro também defende tipificar como crime o chamado Caixa 2, que é arrecadar, manter, movimentar ou utilizar valores que não tenham sido declarados à Justiça Eleitoral. Outro ponto conceitua organizações criminosas e prevê que seus líderes e integrantes, ao serem encontrados com armas, iniciem o cumprimento da pena em presídios de segurança máxima. Condenados que sejam comprovadamente integrantes de organizações criminosas não terão direito à progressão de regime. A proposta ainda amplia, de 1 para 3 anos, o prazo de permanência de líderes de organizações criminosas em presídios federais. Previdência. Mais cedo, antes da cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro comandou a primeira reunião ministerial após ter alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última quarta-feira, 13. Na conversa com o primeiro escalão de seu governo, Bolsonaro e sua equipe econômica detalharam a proposta de reforma da Previdência, às vésperas da entrega do texto ao Congresso.
A mudança da legislação previdenciária prevê idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres dos setores público e privado, com 12 anos de transição para quem está próximo dessas idades. A estimativa de economia com a aprovação da reforma é de R$ 800 milhões a R$ 1 trilhão, em 10 anos. O texto deverá ter uma autorização para os estados cobrarem alíquota extra dos servidores públicos a fim de cobrir o rombo da Previdência Estadual. Os governadores vão se reunir em Brasília, amanhã, 20, para debater a proposta com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Após demissão de Bebiano, bolsa opera em alta e dólar recua. Otimismo no mercado ocorre na véspera da apresentação da reforma da Previdência pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso. A crise gerada pela demissão do ministro-chefe da Casa Civil, Gustavo Bebiano, contribuiu para a Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechar em queda na segunda-feira, 18, assim como para uma alta do dólar. No entanto, nesta terça-feira, 19, o mercado já demonstrava um pouco mais de otimismo. Às 11h45, o principal índice da Bolsa, o Ibovespa, operava em alta de 1,21% a 97,6 mil pontos. Ações da Cielo, Banco do Brasil e Itaú estavam entre as maiores altas da manhã. Petrobras e Vale também registravam valorização. No mesmo horário, o dólar comercial era vendido a R$ 3,72, queda de 0,26%. Os investidores reagiram com mais otimismo diante da apresentação da reforma da Previdência ao Congresso, o que deve ser feito pelo próprio presidente Jair Bolsonaro na quarta-feira, 20. De qualquer forma, o governo ainda precisa montar uma base sólida para conseguir aprovar o texto na Câmara, onde necessita de ao menos 308 votos. A dúvida é se a crise envolvendo Bebiano poderá ou não prejudicar o andamento da reforma no Congresso. Mas hoje, pessoal, eu gostaria de pedir a todos vocês que vocês possam nos ajudar a esse canal crescer e nós continuar com o nosso trabalho aqui, porque nós estamos trabalhando para todos vocês, para trazer últimas notícias 24 horas diretamente do seu celular. Agora, se você é novo aqui no nosso canal, eu peço a você inscreva-se e aperte o sino de notificações para não perder nenhuma notícia do Brasil e do mundo. Você que já é inscrito desde o canal, nós gostaríamos muito do seu apoio, para que nós possamos continuar com o nosso trabalho. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com teus amigos. Assim você está se tornando o nosso patrocinador do nosso trabalho. E nós continuaremos trazendo última notícia de primeira mão. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.